Dando continuidade aí, nós vamos para as psicoses agudas. Lembrem-se que sempre que a gente escuta falar em psicose, nós estamos relacionando a questão das alucinações. Então, psicoses agudas é quando a pessoa fica fora da realidade, desorientada, muitas vezes não sabem quem é ou onde está, né? É a questão da despersonalização, da desrealização, que vocês vão estudar lá nos conceitos básicos, vê e ouve coisas que ninguém mais vê ou ouve, que são as alucinações, os 5 sentidos aí, acredita que alguém a persegue ou quer prejudicá-la, ou acredita em alguma outra coisa que não corresponda à realidade. São as alucinações e são os pensamentos paranoides, os pensamentos de perseguição, os pensamentos persecutórios. Com tais impressões, o paciente tende a ficar agitado e agressivo, o que leva à necessidade de se buscar um serviço de emergência, tá? Então, pacientes que alucinam, pacientes com pensamentos paranoides, pensamentos persecutórios, que são de perseguição, tá? Desorientado, ele precisa de atendimento imediato. E isso é o que a gente chama de psicose aguda. Tá? Então, ele está muito confuso, muitas vezes ele não sabe quem é, ele não sabe o local em que ele está, e isso são psicoses agudas, são sintomas de psicoses agudas. E daí nós temos o delírio 1, né? Nós até falamos nessa questão do delírio 1, quando eu diferenciei para vocês o delírio tremens do delírio 1, né? Delírio a pessoa apresenta-se mais sonolenta, tem dificuldade de prestar atenção no que se passa ao seu redor e tem alucinações. Os sintomas desenvolvem-se rapidamente, porém a pessoa alterna períodos de melhora e piora. Decorre de problemas clínicos desencadeados por psicoses agudas. Então, o paciente, ele alucina tanto, tá, que ele fica cansado, que a mente dele cansa. As alucinações, elas vão continuar, só que o paciente, ele apresenta pensamentos lentos, ele apresenta sonolência, ele apresenta motricidade lenta, ele anda bem lento, meio robótico, e isso são sinais de delírio 1. O que diferencia lá do delírio tremens? O tremens, ele é ocasionado pela abstinência alcoólica, onde o paciente vai apresentar alucinações táteis do tipo zoopsias. Ansiedade aguda. Na ansiedade aguda, pessoal, como a gente já falou, todos nós passamos por momentos de ansiedade, né? Nós, normais, passamos por momentos de ansiedade quando somos expostos a algo. Porém, quem é diagnosticado com transtorno de ansiedade, ele pode ter crises de ansiedade, que é o que a gente chama de ansiedade aguda. São pacientes que apresentam sintomas intensos de angústia e que, junto com isso, podem apresentar sintomas corporais como começar a suar, sentir o coração bater mais rápido, sentir falta de ar, sensações de morrer, tá? Paciente com ansiedade aguda, geralmente é paciente que tem transtorno de pânico, certo? E daí ele vai entrar numa crise de pânico e precisa de atendimento imediato, ok? Então, o corpo dele vai mostrar, vai responder a essa ansiedade através da sudorese, tremores, palpitação, taquicardia, sensação de sufocamento, sensação de morte, certo? Todos esses sintomas são sentidos em pacientes com pânico, tá? Então, a ansiedade aguda, o grupo desses sintomas de ansiedade aguda são o que vão desencadear, é a mesma sintomatologia que vai desencadear o transtorno de pânico, tá? Uma crise de pânico. Que não há um fator causal, tá certo? O paciente, ele pode ter uma crise de pânico no meio de muita gente, uma fila de banco. O paciente, ele pode ter uma crise de pânico sozinho, dentro da sua própria casa, tá? Por quê? Porque não há um fator causal. Quando a gente for ver pânico, transtorno de pânico, nós iremos trabalhar e vocês irão entender isso aí, certo? Então,
o grupo de sintomatologias da ansiedade aguda é o mesmo grupo de sintomatologias de uma crise de pânico. Daí o paciente precisa de atendimento imediato. Principalmente a sensação de morte faz com que o paciente se torne mais ansioso, tá? E daí nós vamos falar sobre a tentativa de suicídio. O risco, ameaça ou tentativa de suicídio pode causar muita ansiedade entre a equipe que cuida desse paciente, para a família que convive com essa pessoa. A internação não é uma garantia que esse paciente não consiga se suicidar, tá? Se ele tentou o suicídio com o objetivo de realmente morrer, a questão de, vamos internar no hospital psiquiátrico, porque lá tem vários profissionais que vão olhar por ele, e daí ele não vai conseguir, né? Veja que nos hospitais psiquiátricos os profissionais têm uma demanda muito grande, ok? E muitas vezes, no momento de crise de um paciente, onde a equipe vai se voltar toda para ele, o outro paciente que tem uma ideia suicida pode tentar o suicídio e morrer, certo? A medida preventiva mais importante nestes casos é manter um relacionamento pessoal com o paciente, tá? É a família mostrar para esse paciente que ele é importante, que vão sentir sua falta, que não é a questão estrutural que vai fazer com que a família não sofra a ausência dessa pessoa. Porque muitas vezes quem tenta o suicídio, ele deixa tudo organizado para que a família possa seguir sua vida sem ele, né? Por exemplo, se for uma pessoa que tenha recursos financeiros, então ele já deixa tudo financeiramente organizado para que a família viva bem sem ele. E na realidade, a família deve mostrar para essa pessoa que não é a questão financeira, que não é a organização, que na verdade eles querem conviver com a pessoa dele, tá? Então ele tem que se sentir amado, ele tem que notar que a família não quer que ele tente esse suicídio, a família quer conviver com ele, tá? Então todos aqueles pensamentos negativos que ele talvez tenha criado da família, a família tem que mostrar o contrário. Tá? Não é surpreendente que a equipe esteja particularmente preocupada com alguém que apenas acabara de ver ou que não tem a oportunidade de conversar. Tá? Então, quando nós estamos lá na triagem, quando lá na nossa consulta de enfermagem, um paciente vem com essas frases negativas, de ausência, de morte, de a vida que não tem mais sentido, que não serve para nada, que ninguém gosta da pessoa, que melhor que ele morresse, tá? Então, são frases preocupantes, onde muitas vezes nós temos que chamar o responsável para que a gente saiba como é que está essa vivência dentro de casa. E alertar também a essa família sobre esses pensamentos negativos que essa pessoa está tendo. Veja, nós não estamos sendo antiéticos, dizendo para o paciente, para a família do paciente, que o paciente relatou determinada coisa, mas nós vamos chamar para saber como é a convivência, como é as relações dentro de casa, e pedir para a família ter uma atenção maior, porque o paciente está apresentando pensamentos negativos, né? Nós vamos dar um alerta a essa família. Tá? E o médico deve deixar as orientações por escritos, caso esse paciente que já tentou o suicídio, ele entre em crise, ok? E isso entra aí nas emergências psiquiátricas. Quem avalia um paciente com tentativa de suicídio deve perguntar diretamente e exaustivamente sobre a ideia suicida e tentativa anterior. Tá? Então, vamos acabar com esse pensamento de que a pessoa tentou o suicídio, ninguém mais fala sobre o suicídio. Errado. Nós temos que questionar essa pessoa sobre essa tentativa, o porquê, até realmente a gente conseguir uma causa. Tá? De forma alguma, falar sobre o suicídio pode induzir uma pessoa a praticá-la. Exatamente. Essa ideia já está na cabeça do paciente. Tá? Não é aquela questão, eu falei
e daí isso despertou nele e ele tentou. Não, isso já está na mente dele, porque ele já tentou o suicídio, certo? Então eu quero saber o porquê para que eu possa ajudá-lo, orientar essa família a ajudá-lo, para que ele não tente novamente, para que realmente ele tire isso da sua cabeça. O risco de um paciente fazer uma segunda tentativa de suicídio é mais alto dentro de 3 meses após a primeira tentativa, tá? Isso não quer dizer, juntando a pergunta de Rian aí, que a gente observe por 3 meses e depois deixa o paciente à vontade, não, tá? Ele está falando na questão de um risco maior quando a pessoa tentou, né? Quando a pessoa tentou há pouco tempo, certo? É porque o pensamento dele está ainda muito voltado para isso. Mas isso não quer dizer que 5 anos depois ele passe todo esse tempo pensando e com 5 anos ele tente e consiga. 8 em 10 pessoas que se mataram dão alarmes de suas intenções e 50% afirmaram aparentemente que desejam morrer, tá? Então é aquilo que eu falei para vocês. Às vezes a tentativa de suicídio é para chamar atenção, né? E possa ser que até a pessoa venha a morrer, certo? Sem ser essa a principal intenção. Outras tentam realmente com desejo de morrer e outras estão com esses pensamentos, mas muitas vezes eles falam, tá? Eles deixam, eles ditam determinadas frases, determinadas situações, a questão do isolamento, para que a família interprete. E é como se fosse um pedido de socorro para que a família faça alguma coisa por ele. Porque ele quer tentar, mas ele ainda não teve coragem. Tá? A partir do momento que a família ela interpreta dessa maneira, tá? Então, e começa a dar atenção, possa ser que esse pensamento ele saia e o paciente nunca tente. Tá? Ter um plano mentalizado com acesso a meios letais é um sinal particularmente perigoso, tá? Então, a família que tem um paciente com tentativa de suicídio, ela precisa se reestruturar, certo? Realmente não pode facilitar a questão de medicamentos, de acesso a cordas, perfurocortantes, armas de fogo, tá certo? Então tem que se reestruturar de maneira que esses objetos, esses utensílios, não fiquem expostos para o paciente. Outro sinal de perigo vem do paciente que estava ameaçando suicidar-se e tornou-se silencioso e menos agitado, tá? Veja, ele agora não fala mais. Mais ou menos uns 2 anos ele tentou, mas hoje ele nem fala mais. Aí, né, acho que ele nem pensa nisso mais. E de repente o paciente suicidou-se, certo? Na medida em que melhora, sente-se mais energizado e pode ter tomado a decisão secreta de cometer o suicídio. Por isso que eu digo para vocês a questão de que paciente que tentou suicídio, ele precisa ser sempre um paciente em vigilância, ok? E daí, pessoal, nós temos os manejos de como trabalhar um paciente em crise. Como é que nós, profissionais, podemos avaliar, podemos conduzir, podemos trabalhar com um paciente em crise, tá? A primeira coisa, nós temos aí a entrevista, que essa entrevista, ela não vai ser feita com o paciente, nós podemos até perguntar uma coisa ou outra, mas veja que o paciente vai estar em crise, tá? Então, nós vamos perguntar quem o trouxe, ao responsável, ao familiar, certo? E lembrando que uma entrevista em saúde mental, né, que é a anamnese, ela não precisa ser fechada no mesmo dia. Ela pode ser uma entrevista aberta. Porque quando o paciente sair da crise, a gente vai poder conversar com ele e daí fechar o prontuário, né? Por isso que a entrevista ela é aberta e estruturada. Analisar os fatores de risco que causaram essa crise, né? Os fatores precipitantes e predisponentes. Os manejos, né? Que é a nossa segurança e a segurança do paciente.
e o manejo farmacológico, que são aí 3 pontos que nós devemos avaliar com relação às medicações. Vamos ver aí cada um deles para a gente encerrar. Então, a entrevista, ela deve focar na queixa principal, né, no fator que causou a crise, tá certo? Nós temos que, mesmo diante da crise, criar um ambiente de terapêutico, um paciente de relação, um ambiente de relações, um ambiente de confiança, tá certo? Não se deve deixar o paciente sozinho, não se deve deixar o paciente sem contenção manual. Então, sempre que nós estamos atendendo um paciente em crise, o monitor ou os monitores de saúde mental, isso vai depender da força do paciente, porque um paciente em crise, um paciente com transtorno mental em crise, ele recebe forças, né, ele adquire uma força sobre-humana, onde muitas vezes 3 monitores não conseguem segurar um paciente, né? Não sei se vocês já presenciaram ou já viram isso em algum filme, tá certo? E esses monitores, eles ficam lá até o paciente amenizar a sua crise, certo? Então, a enfermagem, ela administra a medicação que foi prescrita pelo psiquiatra, ou as medicações de urgência que nós temos, e daí os monitores, eles ficam lá até o paciente amenizar a crise. E a enfermagem, ela também se direciona a esse paciente no sentido da observação do comportamento do mesmo, tá? Isso tudo é visto aí na entrevista. Com relação aos fatores de risco, nós temos que observar determinados pontos, né? A questão da agitação, a questão da idade, se é um paciente, né? Se é do sexo masculino, se ele já tem histórias de comportamento de violência, se ele já tem histórias de tentativa de suicídio, tá certo? Para que a gente possa, né, acrescentar isso lá no prontuário, caso ele vá ser um paciente nosso, ou já seja um paciente nosso, tá certo? E essas informações a gente pode estar buscando do responsável, buscando de quem trouxe o paciente. E outro fator de risco, pessoal, é que sempre que nós temos um paciente em crise, sempre que nós temos um paciente com comportamento violento, ele é sempre um paciente que precisa de atenção, tá? Ele é sempre um paciente que vai tentar violentar os profissionais, que vai tentar violentar outros pacientes. Por isso, a gente retirar esse paciente do convívio dos outros, tá? Isolar esse paciente e estar lá observando esse paciente e não demonstrar medo, tá? Veja que paciente em crise, ele pode tanto apresentar violência física, quando pode apresentar violência verbal. E daí, realmente, ele ameaçar o profissional. E isso é um comportamento violento, tá? E isso é crise. E isso precisa ser visto imediatamente, tá? Eu, particularmente, já sofri várias violências verbais, né? Onde o paciente, ele ameaçou a minha pessoa, ameaçou a minha família, ameaçou os meus filhos, tá? Eu já contei algumas para vocês, mas me mantive firme, não mostrando o medo que eu estava, né? Logicamente que eu estava com muito medo, mas não demonstrei em nenhum momento enquanto o paciente estava lá, né, nessa violência verbal. E respondia para ele à altura, não gritando, não de forma agressiva, mas demonstrando que ele não tem vez nem voz dentro daquela instituição, que ele tem que obedecer às regras, tá? E daí a gente vai dialogando e respondendo o paciente à medida que ele vai nos agredindo, tá? Isso verbalmente. Fisicamente, infelizmente, a gente não pode revidar, tá? Lembrem-se disso, tá? E nós temos que capacitar a nossa equipe com relação a não revidar violências físicas. Veja a questão dos direitos do paciente. E daí, nós temos os manejos. Os manejos, no geral,
o profissional ele precisa se proteger, tá? Então, nós temos que criar artifícios para que a gente esteja sempre nos protegendo de pacientes em crise, de pacientes com comportamento violento, tá? De pacientes que estão alucinando. Então, a questão do ambiente é uma forma da gente se proteger, né, do espaço físico, a questão da nossa cadeira ficar próxima à porta, a questão da porta ficar aberta, a questão de ter sempre um monitor circulando aí nos corredores, a questão da gente montar determinadas estratégias para que a gente trate um paciente, né, como eu até já falei para vocês, a questão de que, né, quando eu estava gestante, né, a paciente me agrediu verbalmente e disse que meu filho não ia nascer. E daí, né, ela ficava próximo à porta do refeitório e meu manejo, né, é que eu sempre passava junto do monitor, muitas vezes mostrando que estava conversando com ele, né, para que ela visse, para que ela não notasse que eu estava passando com o monitor, com medo que ela fizesse algo, tá? Ela não podia de maneira nenhuma interpretar dessa maneira. Então, sempre que precisava passar por aquela porta, eu passava, tipo, conversando com o monitor, certo? Para que ela não percebesse que eu estava com medo, tá? E isso foi minha estratégia de me proteger. Ok? Esse é o meu manejo. E daí nós criamos vários artifícios, vários manejos, para que a gente possa estar nos protegendo de pacientes em crise, de pacientes com comportamento violento. Ok? Isso aqui, né, foi a questão das paranoides. E para a gente encerrar, pessoal, nós temos o manejo farmacológico. Com relação ao manejo farmacológico, nós temos que estar atentos, principalmente nós da enfermagem, a 3 pontos principais que ocorrem muito com os pacientes em crise. Isso pode acontecer em todos os pacientes, mas principalmente com pacientes em crise. O primeiro ponto é a questão da supermedicação, tá? O paciente está tomando altas doses de medicações. E daí ele está aparentando, ele está aparentando, não, ele está mostrando efeitos adversos a esta medicação. O comportamento dele está totalmente diferente do esperado, tá? Então, a enfermagem, ela tem que observar isso, tem que orientar a família a observar esse comportamento em casa, e daí, no caso de supermedicação, da enfermagem interpretar isso como altas doses de medicamentos, a gente tem que levar esse paciente para o psiquiatra rever esse esquema medicamentoso, tá? Então, supermedicação é quando o paciente está com altas doses de medicamentos. Isso acontece muito no paciente esquizofrênico que está fazendo uso de Aldol. O Aldol, ele apresenta uma impregnação que já é característica de todo paciente que faz uso do Aldol, tá certo? E daí ele fica, essa impregnação é quando o paciente ele fica meio com aspecto de robô, tá? Além de apresentar tremores extremos. Então, essa impregnação com essa sintomatologia muito presente faz com que a enfermagem observe que esse paciente está em supermedicação, está fazendo doses altíssimas de Aldol. E daí precisa se passar no psiquiatra para rever essas medicações, tá? Outra coisa é a submedicação, que seria aí o contrário, né? O paciente faz uso dessa medicação, mas essa medicação não está mais servindo para esse paciente. Ele está entrando em crises sucessivas, tá? Com tempo bem curto entre uma crise e outra. Então, é porque a medicação ela não está controlando os sintomas do paciente, tá? E, mais uma vez, a enfermagem precisa levar esse paciente para o psiquiatra rever essa medicação. Isso é o que acontece muito, né, naquelas pessoas que tomam aquela medicação há anos, tá? Essa medicação, ela não está mais fazendo uso
para esse paciente no sentido do controle dessa sintomatologia. O paciente, ele já desenvolveu dependência dessa medicação, tá? É o que a gente chama de submedicação. Então, veja, a supermedicação são doses altas das medicações. A submedicação são doses muito baixas, que já não servem para a sintomatologia, para o controle dos sintomas. Tá? Então, em ambos os casos, a enfermagem ela tem que observar e ela tem que levar esse paciente para o psiquiatra rever esta medicação. E por último, no manejo farmacológico, nós temos a mudança prematura de medicamentos, tá? Isso é culpa da família, onde a família, ela quer que o paciente tome um comprimido já melhore da crise, e a gente sabe que não é assim. Tá? Medicamentos psicotrópicos, eles têm até 20 dias para fazer o efeito desejado. Então, nesse período de até 20 dias, logicamente que o paciente ele vai minimizando aí as crises, tá? Minimizando aí os sintomas da crise. Só que a família quer uma coisa rápida, certo? E vai para outro psiquiatra, vai para outro psiquiatra, vai para outro psiquiatra, e o paciente, tá? E o paciente não tem uma melhora devido a essa mudança prematura aí dessas medicações. Tá bom, pessoal? Tranquilo?